Olá, senhores e senhoras, sejam todos bem-vindos ao canal Cola que Decola. Hoje estamos iniciando uma série de vídeos acerca da Lei 8666 de 93, acerca de licitações e contratos da administração pública. Eu sou o Sr. Prado. E eu sou a Senhora Prado. E juntos vamos fazer aqui a leitura da lei seca e também vamos grifar as partes principais, vamos repetir quando necessário para que você consiga decorar, memorizar muito bem para acertar as suas provas de concurso, seja o seu concurso do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, para câmaras ou para prefeituras, concursos de prefeituras, entre muitos outros que cai esta importante norma. Então, vamos iniciar. Lei 8666 de 21 de junho de 93. Regulamento artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, capítulo 1 das Disposições Gerais. Seção 1 dos Princípios. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, a lei vai dizer sobre licitações e contratos e toda a administração pública está subordinada a esta lei. Artigo 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Então, vamos novamente grifar aqui, ó. Obras e serviços, tudo isso daqui se dará por meio de licitação, certo? E aqui ele começa denominando o que é contrato, ou seja, qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública com particulares, acordo de vontades, tá ok? Artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Aqui ela listou vários princípios, só vou grifar para vocês. E princípio da isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Isso daqui é uma finalidade, né?
Quais outros princípios básicos? Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Então vamos aqui para o parágrafo 1º. É vedado aos agentes públicos: 1. Admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos parágrafos 5º a 12 deste artigo e no artigo 3º da Lei 8.248, de 23 de outubro de 1991. Estamos falando então, só para refrescar a memória, de vedação a quem participar dessas licitações, os agentes públicos. Então, o que não pode é, nos atos dessas condições, comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, ou seja, é impedir a livre concorrência entre as partes que vão aí concorrer para esta licitação. Vamos para o inciso 2º. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no artigo 3º da Lei 8.248, de 23 de outubro de 91. O que mais é vedado em segundo ponto? Essa diferenciação em todas essas naturezas listadas aqui entre empresas brasileiras e estrangeiras sobre moeda, modalidade, local de pagamentos, ou seja, tem que tratar de forma igual. Tem esta ressalva aqui, que depois fica para você procurar o que está disposto aqui no artigo 3º desta Lei 8248 de 91. Parágrafo 2º. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços. Então vamos agora falar sobre preferências. 1. Revogado. 2. Produzidos no país. 3. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 4. Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. 5. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Certo. Então veja aqui que o legislador ele oferece alguns incentivos a bens e serviços brasileiros, nacionais, também produzidos ou prestados por empresas brasileiras, certo? E produzidos ou prestados por empresas que investam, aqui ó, incentivo ao desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento da tecnologia no Brasil. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem, aqui ó, incentivo àquelas empresas que oferecem vagas para que fazem a inclusão, né, de pessoas com deficiências ou ainda reabilitadas da Previdência Social, que atendam às regras de acessibilidade. São todos incentivos de inclusão dessas pessoas com algumas dificuldades. Parágrafo 3º.
A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Então, veja que o caráter é o normal, né? É a publicidade, e tem aqui, salvo quanto ao conteúdo, o conteúdo fica sigiloso até a abertura, mas o normal é a publicidade desses atos de licitação. Parágrafo 5º. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida a margem de preferência para 1. Produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. É aquilo que acabamos de falar sobre, né, o incentivo a produtos nacionais, só que aqui ele incluiu a parte da conformidade com normas técnicas. 2. Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo 6º. A margem de preferência de que trata o parágrafo 5º será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente em prazo não superior a 5 anos, que levem em consideração. Então, tem um certo aqui relatório que vai atestar o cumprimento dessas condições, que levem em consideração o quê? 1. Geração de emprego e renda. 2. Efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais. 3. Desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país. 4. Custo adicional dos produtos e serviços. 5. Em suas revisões, análise retrospectiva de resultados. Parágrafo 7º. Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, poderá ser estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no parágrafo 5º. Parágrafo 8º. As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços a que se referem os parágrafos 5º e 7º serão definidas pelo Poder Executivo Federal, não podendo a soma delas ultrapassar o montante de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. Certo. Muito bem, pessoal. Estamos aqui falando sobre a Lei 8666. Estamos aqui no capítulo 1, sobre as disposições gerais. Seção 1, princípios. Estamos aqui falando sobre as margens de preferência a produtos e serviços nacionais, entre outros critérios que vimos. Quem é que estabelece? Aqui ele fala quem estabelece, o Poder Executivo Federal. E ele ainda dá um limite. A soma não pode ultrapassar, ou seja, o máximo dessas margens de preferências é chegar a 25%, um quarto. Um quarto de quê? Sobre o preço dos produtos manufaturados. Sobre o preço, produtos manufaturados e serviços estrangeiros. Certo? Agora, parágrafo 9º. As disposições contidas nos parágrafos 5º e 7º deste artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou prestação no país seja inferior. 1. A quantidade a ser adquirida ou contratada. Ao quantitativo fixado com fundamento nos parágrafos 7º do artigo 23 desta lei, quando for o caso.
aqui já pulou para o... parágrafo 10. Parágrafo 10. Lembrando aqui que esses incisos 1º e 2º se referem ao parágrafo 9º e que está falando aqui sobre que essas disposições não se aplicam às disposições que vimos, né, que são as vantagens, né, que vai dar para serviços produzidos no país, não se aplicam. Em caso dos produtos naturais serem inferior à quantidade a ser adquirida ou contratada, ou seja, o que é produzido no país não atende à necessidade de compra. E ao quantitativo fixado com fundamento no parágrafo 7º do artigo 23 desta lei, quando for o caso. Aí cabe a vocês abrirem lá. Parágrafo 10. A margem de preferência a que se refere o parágrafo 5º poderá ser estendida, total ou parcialmente, aos bens e serviços originários dos Estados, partes do Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Então, essas vantagens podem ser estendidas aos países membros do Mercosul. Parágrafo 11. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contrato promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Medidas de compensação, esses tipos de compensação, o acesso a condições vantajosas de financiamento. Isso tudo previsto nos editais de licitação. Parágrafo 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei 10.176, de 11 de janeiro de 2001. Vemos aqui a indicação de uma possibilidade de restringir essas contratações de bens e serviços a produtos, a empresas nacionais. Por quê? Porque estamos tratando aqui de uma área muito sensível, né? Que é a área de tecnologia de informação e comunicação. Então, para evitar até programas espiões e problemas de interesses entre países, a administração pública poderá restringir apenas para empresas nacionais. Parágrafo 13. Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto nos parágrafos 5º, 7º, 10, 11 e 12 deste artigo, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. Princípio da publicidade aqui, a divulgação das empresas favorecidas, né, que receberam esses favorecimentos. E qual foi o volume de recursos que cada uma delas recebeu? Parágrafo 14. As preferências definidas nesse artigo e nas demais normas de licitação e contratos
devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Privilegiar, ou seja, incentivar os pequenos microempresas e EPP ou EPP, não sei, empresas de pequeno porte. Parágrafo 15. As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre as demais preferências previstas na legislação quando estas forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros. Certo. Artigo 4º. Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o artigo 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Então, todos os participantes. É quase o princípio do devido processo legal, como que é o nome mesmo? Princípio do... se eu não me engano é isso mesmo o nome. Do princípio do processo legal. Depois eu confiro, deixo nos comentários. Então, todos têm direito à lisura dos procedimentos de licitação, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento. O cidadão pode acompanhar, só não pode impedir ou perturbar os trabalhos. Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração pública. Procedimento licitatório é um ato administrativo formal? Se caísse uma questão CESP, você diria certo. Artigo 5º. Lemos até o artigo 5º? Sim. Artigo 5º. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional. Ressalvado o disposto no artigo 42 desta lei, devendo cada unidade da administração no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer para cada fonte diferenciada de recursos a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente devidamente publicada. Certo. Então, obviamente que nas transações será utilizada o real, a moeda corrente nacional. E o que mais diz aqui, ó? Cada unidade, tal, vamos ver aqui. Observância da ordem cronológica das datas de suas exigibilidades. Ou seja, não adianta, temos aqui a empresa A e a empresa B. A empresa A, ela fez ali um contrato que ela deve receber em janeiro e a empresa B vai receber em fevereiro. Então não adianta pagar a empresa B primeiro do que a empresa A. Por isso tem que atender a ordem cronológica. A menos que, mas só que tem aqui, né, a bendita, como é que fala? Exceção. Quando presentes relevantes razões de interesse público. E só que mesmo que seja justificado um interesse público, seja, como que eu falo, indicado interesse público, esse interesse deve ser justificado pela autoridade competente e
não só justificado ali para qualquer um, mas tem que ser público, de forma pública, tem que ser publicado, para que todos possam ter ciência do que ocorreu. Parágrafo 1º. Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que lhes preservem o valor. Correção dos valores. Os critérios estarão lá escritos no ato convocatório para preservar o valor. Isso daqui, por exemplo, inflação, correção em face da inflação. Parágrafo 2º. A correção de que trata o parágrafo anterior, cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderem aos créditos a que se referem. Então, dentro da dotação orçamentária autorizada ali pelo Legislativo, entra não só o valor ali acordado, né, na licitação e depois no contrato, como também essas correções. Parágrafo 3º. Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 2º do artigo 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 dias úteis, contados da apresentação da fatura. Então temos esse limite aqui, ó. Você vai precisar trazer esse limite aqui, ó. Pesquisar. Mas para os valores abaixo desse limite aqui, o parágrafo 3º está colocando um prazo de efetivação, ou seja, pagamento de até 5 dias úteis contados da apresentação. Apresentou a fatura, então, e não passou desse limite, tem 5 dias para receber. Artigo 5º-A. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Aqui ele já citou isso, acho que umas 2 vezes, e para reforçar, ele fala de forma geral, né? Não só para essa lei 8666, tapa na orelha, brincadeira, lei 8666, quanto para as demais normas que tratarem deste assunto. Vem aqui o incentivo aos pequenos aí que estão na luta contra os gigantes, para concorrerem com os gigantes, em microempresas e empresas de pequeno porte. Como que eles vão conseguir concorrer com as grandes empresas, né? Eles precisam de um incentivo. Então, terminamos aqui. Ainda estamos no capítulo 1º, Disposições Gerais. Terminamos a seção 1, que trata dos princípios, e no próximo vídeo veremos a seção 2, que trata das definições, que vai dizer aí o que é obra, serviços e entre outros. Aguarde os próximos capítulos. Vou ficando por aqui e desejo a vocês um excelente estudo, desejo aprovação. Um grande abraço, deixe aí o seu like, o seu comentário para que possamos melhorar os nossos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal, bons estudos. Não esqueçam de compartilhar com seus colegas ou familiares que também estão estudando para concurso. Até a próxima. Obrigada.